Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Engenharias Uniaraguaia. Eu sou a professora Tairine Carneiro e hoje, para gravar esse episódio super especial, eu recebo a minha amiga e colega, a professora Aline. Olá, a professora Aline é professora do curso de Engenharia Agronômica. E, pessoal, não sei se vocês sabem, mas dia 11 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Cerrado. E para essa data tão importante, nós recebemos o professor Altair Salles. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para alguma pergunta ou apresentação, do jeito que vocês acharem melhor. Ok, professor, se apresenta para os nossos ouvintes, para eles conhecerem um pouquinho o senhor. Então, meu nome é Altair Salles Barbosa, eu tenho a formação em Antropologia Geral pela Universidade do Chile, que é um curso mantido pela Unesco, né? Que funcionou em Santiago do Chile. Hoje não existe mais esse curso, né? Só existe em Moscou e em Washington. Também sou geólogo, né? Criei vários cursos de geologia no Brasil e outros cursos em outras áreas, além de uma série de instituições de cultura que foram criados aqui em Goiás, no Brasil, e também fora aqui do território brasileiro, aqui na América do Sul principalmente. Certo, pessoal, o professor Altair Salles é referência nacional e internacional quando se fala de cerrado. Professor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é por que a utilização do termo sistema biogeográfico do cerrado e não bioma cerrado, como a gente aprende na escola, né? Porque bioma é um termo, é um conceito que foi criado em 1916 por Clements, né? Em 1916, a visão que o homem tinha sobre a ciência, sobre o globo terrestre, sobre o funcionamento do planeta Terra, era totalmente diferente do conhecimento que nós temos hoje sobre como funciona o globo terrestre. Então, nós sabemos que o globo funciona na forma de um sistema, um conjunto de elementos intimamente interligados, cuja modificação em qualquer um dos elementos provoca modificação no sistema como um todo, né? Então, nós sabemos que uma irradiação solar mais violenta pode provocar uma mudança climática no nosso planeta. Nós sabemos que alguma coisa que aconteça lá na extremidade do universo pode vir ao longo do tempo afetar o nosso planeta, e com isso a gente foi adquirindo uma visão mais completa do que são as matrizes ambientais que existem na Terra e como elas dependem de outros elementos que existem no universo. Por isso, ele é um sistema e não um bioma. Bioma é um conceito que ressalta somente o tipo de vegetação, o clímax vegetativo. E quando foi criado, não se tinha conhecimento sobre o funcionamento da tectônica de placas, dos terremotos, das correntes de convecção que existem no interior do globo e que isso influencia na mudança climática do planeta de maneira geral. Então não se tinha conhecimento sobre isso. Por isso é que é mais correto utilizar o termo sistema biogeográfico para caracterizar não só o cerrado, mas todas as matrizes ambientais do planeta Terra. Eu não sabia disso. Você sabia, professora Aline? Não, estou sempre aprendendo aqui. Sempre aprendendo, né? Professor, outra pergunta é quais são as plantas mais comuns encontradas na Cerrado? Não só as plantas, mas as espécies, né? De uma maneira geral. Olha, até agora são listadas, conhecidas e classificadas mais de 13 mil espécies de plantas existentes no Cerrado. Quer dizer, em termos de vegetação, é o ambiente mais rico, mais diverso, né? Com a maior biodiversidade do planeta em termos vegetacionais, né? E dessas plantas, para que você tenha uma ideia, nós
conseguimos apenas, com toda a tecnologia que temos hoje de quebra de dormência, de correção de solo, de adaptação de planta a um ambiente mais diversificado, com todo esse conhecimento, nós só conseguimos até hoje produzir em viveiro cerca de 150 espécies arbóreas. Ou seja, as plantas mais importantes do cerrado, que são as plantas rasteiras, constituídas pelas gramíneas, né, nativas, como o capim barba de bode, como as velociáceas, né? Essas plantas, nós não temos sequer uma ideia de como fazer sua reprodução em viveiro. Então, a parte que é reproduzida em viveiro e que é utilizada para eventuais programas de revegetação é uma quantidade insignificante em relação à totalidade geral de plantas que existem no Cerrado. E daí a gente pode também falar, né, professora? A professora Aline, eu acabei que não apresentei, mas ela é bióloga de formação, né, professora? E aí a gente posso perguntar para vocês dois, daí vem qual a importância do Cerrado para o Brasil, não só para o Brasil, né, mas para o mundo. Então, aqui no Cerrado, pela história evolutiva do ambiente, né, o Cerrado é o ambiente mais antigo da história recente do planeta Terra. A história recente do planeta Terra começou numa era geológica que nós chamamos de Cenozoica. É um termo que vem do grego, kainos, que significa recente, e zoico, que significa vida. Então, a vida recente foi quando surgiram os mamíferos, né? E a partir daí houve uma evolução de todos esses mamíferos que veio da origem, inclusive, ao gênero Homo. Então, o Cerrado é o ambiente mais antigo dentro da história recente do planeta Terra. O que significa isso? Isso significa que o Cerrado já atingiu o seu clímax evolutivo. Uma vez degradado, ele não se recupera jamais na plenitude de sua biodiversidade. Então, ele é importante porque, ao longo de sua formação, se formaram no Cerrado as grandes bacias geológicas do continente sul-americano. A Bacia do Paraná, a Bacia Geológica do Paraná, a Bacia Geológica do Parnaíba, Maranhão e a Bacia Geológica do São Francisco. Então, essas bacias geológicas deram origens a bacias hidrográficas através dos aquíferos que elas foram retendo ao longo do tempo nas suas rochas sedimentares. E essa água retida ao longo do tempo é que contribuiu para a formação dos córregos, das nascentes, das lagoas e dos rios. Então, o Cerrado, na realidade, ele é importante porque ele distribui água e forma todas as grandes bacias hidrográficas do continente sul-americano, incluindo a Amazônia, né? Os grandes rios afluentes do Amazonas pela sua margem direita, desde o rio Xingu, Coluene, Ronuro, Tapajós, Teles Pires, até chegar no Madeira, todos eles nascem na Chapada dos Guimarães, né? No fronte norte da Chapada dos Guimarães, que é uma região de cerrado. Então, os aquíferos nascem aí, e são esses aquíferos que alimentam e formam esses rios que sustentam o rio Amazonas pela sua margem direita. Então, daí vem, né, professora? Professor, então, você acha correto, né, a gente afirmar, então, que a preservação do cerrado, ela está associada a uma contenção de uma crise hídrica, né? A gente já teve vários episódios, né, de crise hídrica no Sudeste. Eu posso casar com o cerrado daqui do Centro-Oeste, ele pode, né, prevenir, né, a gente ter mais esses eventos de... Claro, a ideia é essa, né? Só que isso, nós já chegamos atrasados, porque isso seria possível na década de 50,
Hoje, com a devastação do cerrado, com a degradação do cerrado, né, com a retirada da cobertura vegetal natural, principalmente as gramíneas nativas que retêm a água da chuva, sugam a água nas suas raízes num sistema radicular extremamente complexo e deposita essa água em lençóis profundos, primeiro no lençol freático, depois no lençol artesiano. Essas águas que irão alimentar as nascentes, os aquíferos que formam as nascentes, quer dizer, essa vegetação já foi quase que totalmente retirada do cerrado e hoje não existe mais, a não ser pequenos vestígios em um ou outro local muito pouco preservado. Sim, a gente tem um problema muito grande com o cerrado, né? Não sei se o senhor concorda comigo, que com o público em geral, né? Então, só associa o cerrado a árvores retorcidas, né? E dão mais importância para isso, enquanto que as savanas, né? Essas gramíneas, a impressão que as pessoas têm é que é uma coisa muito fácil de se plantar, de se reflorestar, né? Aliás, quando a gente fala de reflorestar o cerrado, né? A gente sempre pensa em plantar árvores. E no caso do cerrado, não é tão simples assim, né? É muito difícil. Inclusive, você já comentou, né? Da dificuldade da germinação das sementes. E eu assisti uma palestra, né? Sua na Unicinos, que, aliás, você falou por 1h40 lindamente, né? E deu vários exemplos de relações simbióticas do cerrado. Então, não é simplesmente a gente chegar lá com a semente ou com a camuda, com a árvore e replantar, né, uma floresta. Tem todo um ecossistema, tem toda uma teia, né, para que essas espécies sobrevivam ali, né, e se reestruturem. O senhor pode comentar um pouco dessas relações simbióticas? Eu achei que você deu vários exemplos bonitos. Rapidamente. O cerrado, ele tem vários ambientes, né, que a gente chama de subsistemas, que varia desde o subsistema de campo, totalmente aberto, com muita claridade, até os ambientes ombrófilos, ambientes sombreados. É o caso do vestígio que existe aqui na proximidade de Goiânia, que é o Parque Ecológico Altamiro Moura Pacheco. Ali é uma área de mata, uma área sombreada, né? Ao passo que, se nós sairmos dali em direção a Anápolis, nós já vamos chegar num outro tipo de ambiente, que é um ambiente de claridade, né? Então, o cerrado, ele tem as campinas, ele tem os campos de Murunduza, os campos de Macambira, os campos de altitude, e tem o cerrado estrito senso, o cerradão, a mata de galeria, as veredas e a mata fechada, sombreada. No entanto, o ambiente mais comum no cerrado e que abrange maior espaço é o ambiente do cerrado estrito senso. É constituído por árvores tortuosas, pequenas, de até 6 metros de altura, e que são altamente frutíferas, tipo piqui, por exemplo, a mangaba, né, e tantas outras, guapeva, tantas outras frutas que a gente conhece, se encontram nesse tipo de ambiente. Esse ambiente, o cerrado estrito senso, ele foi o primeiro ambiente que impactou os pesquisadores que chegaram aqui pela primeira vez. E eles criaram uma teoria para explicar a origem desse tipo de vegetação. Na realidade, o cerrado se explica por uma teoria que se chama escleromorfismo oligotrófico. Ou seja, como o cerrado vive num solo pobre, solo oligotrófico é o solo pobre. Um solo pobre que não tem nutrientes suficientes para alimentar uma planta, ele retira os seus alimentos do CO2 da atmosfera. Então, o cerrado é o tipo de vegetação que mais sequestra CO2 da atmosfera. Então, o cerrado sequestra esse CO2, transforma o CO2 em açúcar, né, que é o esclerênquima, e deposita esse açúcar em suas bifurcações. A bifurcação
que dá essa tortuosidade ao cerrado, a esse aspecto tortuoso que a maioria das plantas do cerrado apresenta. Professor, e como essas mudanças climáticas têm afetado o cerrado de maneira geral, assim? Olha, a mudança climática ela pode ser entendida de vários aspectos, né? Mudanças de longo alcance, mudanças de pouco alcance, mudanças que aconteceram há muito tempo, mudanças que vêm acontecendo atualmente. Então, nós temos que ter uma ideia clara de que o Cerrado é um sistema e que a Terra é um planeta dinâmico. Quer dizer, ele está em constante mudança. Hoje nós temos uma estação, amanhã nós temos outra estação, hoje nós temos uma insolação, amanhã outra insolação. Então, a mudança climática é uma coisa constante que ocorre todos os dias da Terra, né? Por isso há essa variação, essa amplitude térmica de estação, da noite para o dia, e assim de ambiente para ambiente, e assim sucessivamente. Nos últimos anos, né, de 2 milhões de anos para cá, quando surgiu o Pleistoceno, já houve um grande período glacial na Terra, que foi a glaciação pleistocênica, que ocorreu no hemisfério norte, mas atingiu o mundo de maneira global. Tanto assim que muitos ambientes que nós conhecemos atualmente se formaram durante esse período, a partir de 2 milhões de anos antes do presente, né? Por exemplo, o deserto de Atacama, que antes era uma área florestada, antes da glaciação, depois da glaciação se transformou num deserto. Vários lagos da Cordilheira dos Andes secaram, se transformaram em salares, né? A própria Amazônia só veio a existir a partir de 3.000 anos antes do presente. Depois, já quando a glaciação já havia terminado durante muito tempo. Todos esses fenômenos que ocorreram durante a glaciação pleistocênica de 2 milhões de anos para cá, afetaram muito pouco o Cerrado. Quer dizer, o Cerrado continuou existindo, isso demonstra sua força adaptativa, ele continuou existindo mesmo durante esse intemperismo da glaciação, o Cerrado continuou de forma intacta até os dias atuais. Atualmente é que a ação do homem vem modificando de forma acelerada esse tipo de paisagem. Ele venceu a glaciação, mas a gente não sabe se vai vencer O antropocentrismo. Justamente. A gente não sabe não, eu tenho certeza que ele não vai vencer. E como ele já está praticamente extinto, né? E se a gente for colocar olhar o Cerrado de maneira geral, a gente vê que o Cerrado, na plenitude de sua biodiversidade, não existe mais, né? Não existe, porque você mede a degradação de um ambiente pelas populações vegetais, animais, água, solo, etc. O solo do Cerrado já foi totalmente modificado. Isso significa que você não pode plantar uma planta nativa do Cerrado num solo modificado, porque ela não vai se adaptar ali, não vai se desenvolver, né? A comunidade vegetal também existe de forma isolada. Você tem um pé de araticum aqui, daqui a 1 quilômetro você vai achar um outro pé de araticum, que é das anonáceas, né? Isso significa que você não tem mais comunidade vegetal. Você não tendo comunidade vegetal, você provoca o cruzamento sanguíneo ou intrassanguíneo entre essas espécies. E com o passar do tempo, esse cruzamento degenerativo, ele vai, por si só, extinguir com as plantas nativas que ainda existem no Cerrado. A gente perde, né, com esse espaçamento e perde também com os animais que faziam também, né, essa transferência, essa relação aí entre as plantas, né? É triste mesmo. Eu achei bonito o senhor falar isso. Eu tinha, inclusive,
aqui, né, destacado exatamente essa frase do seu livro. O cerrado, na plenitude de sua biodiversidade, já se encontra extinto. Eu destaquei essa frase porque eu achei ela muito triste, né? Realmente, né, com os estudos, né, que a gente tem hoje, é muito difícil, né, a germinação, o reflorestamento. E eu queria agradecer você aqui, né, nesse podcast, mas não só pela sua presença hoje. Eu queria te agradecer porque desde 2017, né, quando eu comecei a ministrar ecologia geral aqui para as turmas de agronomia, quando a gente vai tratar, né, do cerrado, e só no cerrado eu dou uma dedicação muito especial para esses alunos que vivem aqui, né, no cerrado, e a gente tem uma atividade muito bacana que é assistir, né, o documentário Sertão Velho, Cerrado, no qual você participa e dá uma aula para a gente, né, então todos os meus alunos de ecologia fizeram, né, de forma indireta aula com você, e a gente trabalha muito a discussão do que mostra aquele documentário, né? O que mostra o documentário? Mostra que a degradação do cerrado vem muito em consequência da expansão agrícola, da mineração e da construção de pequenas hidrelétricas, né? E, assim, o documentário mostra muito que não é só a necessidade, são interesses políticos também, né? Então, não é só a questão do lucro ou de necessidade, são interesses políticos que estão ali, né? Mas, assim, grupos que defendem, né, que estão ali para conter um pouco, né, essa degradação do cerrado, eles falam que a agricultura familiar ou o turismo podia trazer, né, um alívio, uma renda para essas famílias, para essas comunidades que estão ali, né? Você acredita nisso? Você acha que é possível, assim, a gente fazer alguma estratégia sustentáveis ali para... E o que já também, professor, né? Aproveitando esse gancho da professora Aline, o que tem sido feito também para poder prezar pela conservação do cerrado, né? Mesmo que já esteja com esse processo que, como a professora Aline falou, é inclusive muito triste. Primeiro, a maioria das plantas do cerrado quebram sua dormência, né, no intestino delgado dos canídeos do cerrado. Lobo-guará, raposa, etc. Esses animais hoje não existem em termos populacionais, já estão em fase de extinção há muito tempo. Além do mais, com o crescimento urbano, a expansão dos condomínios, né, que termina com o pouco ambiente que eles ainda poderiam conviver ali, também não existe mais. Com relação aos sistemas de agricultura familiar, isso foi muito bom, né, quando a humanidade tinha uma população baixa. Hoje, com a humanidade beirando 8 bilhões de pessoas, é impossível só a agricultura familiar. Só a agricultura familiar sustentar toda essa população. A agricultura familiar, ela alimenta, de certa forma, com alguns produtos bem específicos, né, uma família ou, no máximo, algumas famílias que convivem numa pequena comunidade. A região, né? Quando você pensa no outro esquema de adquirir mais produtos, é extremamente difícil. Além do mais, você tem que olhar sempre com base na seta do tempo. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Por exemplo, os sistemas agroflorestais, muito difundido por aí. Mas você está analisando o sistema e as pessoas que cultivam o sistema utilizam isso como a grande vitória, a grande saída para a preservação do cerrado. Mas se você for analisar na seta do tempo, você vai plantar as plantas que você consome consorciada com as plantas do cerrado que existem ali. Então, você vai plantar uma mandioca, uma bananeira, uma mangueira, uma árvore frutífera qualquer que não existe no cerrado, um feijão, um arroz, etc., consorciado com essas plantas.
Para você plantar isso, você tem que usar um adubo para essas plantas desenvolverem, senão elas não desenvolvem e não dão fruto e não adianta nada. Que não são do cerrado. Né? Exato. E quando você usa o adubo, você interfere no solo do cerrado. Interferindo no solo, você modifica a estrutura do solo. Consequentemente, com o tempo, aquelas plantas ali adaptadas àquele solo oligotrófico, com o tempo, a tendência é desaparecer. Então, a gente tem sempre que olhar as coisas dentro da seta do tempo. E se vocês me perguntarem qual é a solução, eu acredito que muito na ciência, sempre acreditei na ciência. E acho que se as universidades começassem a investir em programas concretos de buscar soluções para os problemas que nós temos atualmente, com toda certeza nós encontraríamos uma ou outra saída que, não digo salvar o cerrado, mas pelo menos amenizar um pouco, preservar o pouco que existe, né? E trazer uma qualidade de vida melhor para o ser humano que habita nessa área. Então, acredito que essa seja a saída. A saída é a pesquisa científica. Sem a pesquisa, nós não temos resposta para os problemas que nós vivemos atualmente. Professor, e de certa forma, o seu projeto da Universidade Aberta... Era o que eu ia comentar agora, professora, para a gente poder tem relação fechar, com isso, né? De isso, levar fala a um pouquinho ciência pra para lá. gente sobre a Universidade Aberta do Então, Cerrado. nós temos 2 projetos, né, que o Instituto, que tem meu nome, que inclusive eu acho um nome horrível, eu queria outro nome, mas a Assembleia votou e decidiu conservar o meu nome como nome do Instituto. Ele tem 2 projetos básicos, aliás, 3 programas básicos. Um é a Enciclopédia Virtual do Cerrado, que a gente vai divulgar, está em fase de estruturação, mas a gente vai divulgar para todas as escolas, todo o público tem acesso a isso. Tem filmes, tem músicas, tem contos, tem histórias, tem textos, poesias e até um museu virtual, né? Para pessoas até com deficiência poder entrar e ver nessa enciclopédia virtual. Basicamente tem tudo. A Universidade Aberta do Cerrado, ela foi criada com a ideia de fugir um pouco do esquema acadêmico tradicional ocidental que caracteriza o mundo de hoje, né? E isso foi baseado nos princípios da criação da Universidade do Níger por Ibn Battuta, era um árabe que criou lá na África essa universidade, e também aproveitando o campo das etnociências. O que é a etnociência? A etnociência é uma divisão da antropologia e da etnologia, que consequentemente é uma divisão da antropologia, que estuda os saberes tradicionais. Quer dizer, os saberes indígenas, os saberes dos povos tradicionais que habitaram e habitam o Cerrado. Porque esses povos, no caso do índio, por exemplo, o índio está aqui no Cerrado há mais de 13 mil anos. Então, ele conhece o ambiente como ninguém. Ele sabe todas as nuances e como lidar com esse ambiente no sentido de saber aproveitar melhor e constituir, quem sabe, um modelo de vida mais adequado que traga um pouco de felicidade, né? Pelo menos, né? Então, a Universidade Aberta ela foi criada com o intuito de aproveitar os saberes tradicionais, unindo esses saberes com os saberes acadêmicos cultivados dentro do muro da academia atual, no sentido de haver uma integração de saberes e, com isso, a gente buscar uma saída mais digna, né, para que nós possamos ter também uma vida mais digna.
Bom, professor, eu quero agradecer imensamente por ter aceito o convite, ter se disposto a vir aqui. Agradeço também a professora Aline por ter participado desse episódio mais que especial. E eu gostaria de saber se o senhor quer deixar alguma rede social para o pessoal seguir, para poder conhecer mais sobre o trabalho que tem sido realizado, sobre essa Universidade Aberta do Cerrado também. Então, entrando no site do Instituto, que eu não sei, eu vou tentar ver se eu lembro aqui, IAS, tem aí? Não, tô procurando. Ali no meu celular tem. Mas é só digitar no Google, Instituto Altair Salles, aí encontra. Né? Também a Enciclopédia Virtual do Cerrado, ela já está funcionando mesmo de forma experimental. Ali vocês encontram muita coisa, inclusive músicas, né? Que às vezes acalma um pouco a nossa consciência e estimula a criatividade. As músicas que existem lá são nesse sentido. Então, tanto a enciclopédia como a Universidade Aberta pode ser encontrada no site do Instituto Altair Salles, né? E tem outras coisas lá, vários documentários, textos, comentários, críticas, né? Porque nós somos muito favoráveis também à crítica. Com certeza. Toda pessoa que puder nos criticar, a gente agradece quase que de joelho, porque a crítica faz a gente crescer, né? Faz a gente achar que não é dono da verdade e faz a gente buscar caminhos que às vezes a gente nem imaginava. Sim, com certeza. Que existem. Então, muito obrigada, professor. Também quero convidar vocês, ouvintes, a seguirem o Instagram da Engenharia Civil, @civil_Uniaraguaia. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Obrigado a vocês, viu? Vamos ver, será que o Caio cortou? Professor, foi muito bom, muito obrigada. Fico muito